no código-fonte. Isso se refere a quê? Caracteriza como passivo de proteção de um direito autoral, certo? Posso solicitar o registro do meu computador e gravador. Já o terceiro, fazer funcionar. O direito autoral não prevê proteção de funcionalidade. Nós já estamos começando a entrar num novo instituto de proteção de direito legítimo. Então, olha lá. Voltando a dizer, né? As instruções do seu código-fonte, você vai proteger esse tipo de direito autoral, código-fonte, o objeto, né? A linguagem já compilada. E, enfim, isso caracteriza a proteção autoral. Tem que estar no suporte físico, né? Você tem que estar gravado em algum lugar, certo? Para se caracterizar e você receber a concessão do seu registro, ou no caso da forma, uma patente. Agora, a funcionalidade é algo bastante sutil, polêmico. Hoje, esse ponto em si, ele já está mais pacificado, certo? Na literatura, na doutrina, na prática, que é a funcionalidade envolvida em programa de computador. Isso não cabe proteção autoral para isso. Mas, vejam vocês, aquela expressão embedded systems, ou sistemas embarcados, cuja tecnologia para que aquele hardware, né, aquela máquina funcione, se faça necessário um programa de computador que atue como um sistema de controle, esse programa de computador pode ser citado no corpo reivindicatório das patentes. Então, isso aqui é muito importante você saber, porque tem muita gente grande atuante na área de TI que não sabe disso e mais, não sabe fazer. Isso é algo que demanda um profissional especializado, mas é de extrema relevância para o desenvolvimento nacional e das tecnologias como um todo. Certo? Então, ou seja, consegue perceber? Obra literária, direito autoral, agora eu já estou envolvido em funcionalidade. Então, eu estou falando em patente. Bom, aí como eu falei, hoje minha intenção é entender, né? Tem um aspecto técnico funcional que ele pode ser protegido. Ele pode ser protegido por patente. Contanto que sem um recado, obrigado. Obrigado. Continua achando que você mas o fato é que é um outro assunto, né? Mas a patente, você tem que entender que esses requisitos, né, de novidade, ato ou atividade vendida e aplicação industrial. Então, lembrando, código-fonte, direito autoral, funcionalidade, patente, certo? Bom, um documento de patente, esse é algo polêmico e tal, documento de patente é composto por resumo, relatório descritivo, figuras, no caso, e as reivindicações, ou reivindicatório. O que são essas reivindicações? Nada mais são que o coração da patente. É algo que dá proteção jurídica. E obviamente, isso é algo que leva uma redação diferenciada de um programa, de um paper, né, de uma tese de monografia, é uma redação mais assertiva, porque aquele documento de patente, eu vou entrar no método aqui, que extrapola, né, o nosso assunto, mas o fato que deve ter suficiência descritiva e deve permitir, uma das exigências é que um técnico na área possa ser capaz de reproduzir essa tecnologia. Por quê, gente? O documento de patente é um acordo entre o Estado e o titular. Ou seja, o titular, o Estado te dá um título que te permite excluir terceiros, né, a menos que eles te paguem, né, te dá o direito de exclusividade. Entretanto, você é obrigado a revelar para o Estado todo o segredo envolvido naquela tecnologia. Então, essa redação deve ser algo bem elaborado que te permita o técnico reproduzir aquela tecnologia. Então, no reivindicatório, pode sim, talvez seja um vídeo que ninguém nunca viu, mas a partir de hoje você vai estudar mais, entender o assunto, um documento de patente, você, né, Alex? Você que estudar o documento de patente é muito interessante. O Alex te diga. Começar a desenvolver esses sistemas e entender colocar um ar-condicionado. Mas,
Agora eu fui convidado, né, Fábio? Agora aguenta. Tem uma outra, agora eu já estou falando uma quarta proteção, hein? Quarta proteção, indicação geográfica. Isso aqui é o seguinte: o entendimento do passado das indicações geográficas era algo que deveria ficar restrito a gêneros alimentícios, tá? Bebidas, queijos, carne, arroz, isso tem extrapolado. No próprio caso de São João do Rei, não é um produto alimentício, e o estande de São João do Rei conseguiu a indicação geográfica. Então, o que acontece? Eu venho falando isso com meus alunos de TI aqui, que nós, tem vários exemplos, né, igual Santa Rita, que virou um polo na área de eletroeletrônico, né, para ajudar, por aí vai. Assim como outros lugares, como Santa Catarina, Recife e outros locais, aqui pode ser um polo de desenvolvimento de sistemas, viu? Pode. Isso depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Então, quer dizer, não adianta, né? As pessoas têm que se organizar e, de alguma forma, você pode ter certeza, se no primeiro momento você incomodar as forças reais de poder, né, dito neoliberalismo, quando você começar a exportar o seu produto, eles vão querer ser os melhores amigos. Então, ou seja, pode acreditar que isso tem muito a ver com a nossa autonomia e o privilégio da área de TI, exatamente isso. Às vezes, uma equipe reduzida, né, um local reduzido, você pode desenvolver tecnologias fantásticas. Entendeu? De impacto nacional e internacional, você não precisa daquela superestrutura de tecnologia convencional, por exemplo, uma máquina ou algo do tipo seria necessário, um produto químico, certo? Ou seja, sua planta industrial é mais viável economicamente. Bom, então aqui já mostramos a previsão legal da indicação geográfica. Então, se algum lugar ficou famoso pelo desenvolvimento de tecnologias, você pode, de uma forma, reivindicar esse pedido de indicação geográfica, né? No caso, aqui, uma indicação de procedência, como se fala em Suíça, se lembra de relógios, e se lembra de chocolates, né, coisa do tipo. Você pode falar, sabe, São João do Rei, programa de computador, entendeu? Associar uma coisa a outra, se possível. E a vantagem da indicação geográfica, que tem a figura da cooperativa, os seus produtos ficam 40% mais competitivos de mercado, entendeu? E lá fora é um indicador de credibilidade. Você simplesmente, o seu produto que tem um registro de marca ou um registro de indicação geográfica, ele transita em território internacional com muito mais facilidade. As pessoas simplesmente não questionam, porque sabem que ali tem todo um padrão de qualidade que coaduna com tratados internacionais e que vai atender a todos os requisitos e regionais. Então, essa seria a quarta proteção. Certo? Então, já relembrando, né? Privilégio de você. Normalmente, quando muitas discussões ficam aí no âmbito de duas legislações para a proteção, né? Aqui nós já estamos no quarto gênero. Aqui eu mostro uma tabela, acho que interessante para a gente ter uma ideia. Eu mostro as legislações, os acordos envolvidos, né? Para cada um dos tipos de proteção do programa de computador. Diretor, patente e indicação geográfica. Né? Ali chamando atenção dos prazos, é meio que um apanhado de tudo que foi falado aqui. Isso aí depois vocês podem ler com calma. Acho que é interessante destacar aqui a questão do direito autoral. Ele é facultativo, mas a patente e a indicação geográfica é obrigatória. E o direito autoral é no âmbito internacional. E as patentes, como eu vou falar, a indicação geográfica é no âmbito internacional. Se você desenvolve algo que é de interesse de um outro país, você tem que tomar as providências cabíveis, né? Como, por exemplo, o PCT, que é o Patent Cooperation Treaty, que é um tratado de cooperação em matéria de patentes, que viabiliza de maneira econômica e técnica, né? Você adentrar nos ordenamentos jurídicos nacionais. Então, no Brasil, você pode proteger o código-fonte, o direito de autor, o aspecto funcional, se esse programa de computador estiver embarcado, você pode proteger uma patente e a indicação geográfica. Agora, a quinta e última proteção. Banco de dados. Esse negócio é chique pra caramba. Olha só, existe uma... Acho que é interessante falar, existe uma nova área da economia chamada Framenomics e também uma nova área
chamadas supercrunches, que são bancos de dados gigantes. Hoje as grandes corporações elas lidam com informações, né, históricas, né, e grandes bancos de dados que eles usam e vão simulando, vão emulando situações para dar suporte aos seus processos decisórios, né? Obviamente, você administrar isso por si só já é uma tarefa difícil, complexa. Entretanto, você precisa proteger. E o grande problema do banco de dados ou base de dados, olha só que interessante, banco de dados não tem a originalidade necessária que justifique uma proteção autoral. Entende? Então, quer dizer, o seu documento, o seu banco de dados, ele não consegue um amparo legal, via de regra, no direito autoral. Por outro lado, ele também não tem funcionalidade que caracteriza o documento de patente. Então, ele é como se fosse um híbrido, né? Sui generis, né? Ele é bem específico, ele é ativo, por exemplo, de outros que você está aqui. Então, ele ficava